Esse módulo nós vamos tratar alguns assuntos muito importantes e de uma atenção especial, tá? Nós vamos falar das escalas diatônicas maiores, as menores, as armaduras de clave, os acidentes e tonalidade. E uma coisa muito importante, o círculo das quintas, que vai ser um resumo feito de escalas para facilitar o entendimento. Vamos lá, vamos lá. Então, o que são as escalas diatônicas maiores? É uma sucessão de 8 sons, tá? Composta por 5 tons e 2 semitons. Conforme vocês estão vendo na imagem ao lado, uma escala, uma imagem de um teclado, de um organista, não importa, um teclado, ele mostra facilmente o entendimento de um tom e semitom. Onde nós estamos vendo uma notinha branca, conforme eu vou estar informando ali, mostrando um sinalzinho em cima dela, seguido de uma notinha, de uma teclinha preta, esse intervalo é um semitom. Voltando para a tecla branca de baixo, nós temos um novo semitom. Então, de branca para branca, um tom. Só que percebam, do terceira para a quarta notinha branca, nós não temos esse sinal pretinho. Então, ele é um semitom direto, tá bom? E do si para o dó, que é da sétima para a oitava nota, a mesma coisa. Então, são várias notas que nós temos um tom e algumas semitons. Nós vamos entender melhor mais para frente. As escalas maiores, nós podemos construir elas sobre qualquer nota, sempre com a mesma estrutura. Os semitons devem estar entre o terceiro e quarto grau, que é entre a terceira e quarta notinha, e entre o sétimo e oitavo, tá bom? Então vamos lá. As notas da escala também são chamadas de graus, de acordo com a sua função na escala. Então nós temos os graus 1, que é a tônica, que dá nome àquela escala, o grau 2, que é a supertônica, o 3, que é a mediante, o 4, que é a subdominante, o 5, que é o que normalmente nós usamos, é a dominante, e o sexto, superdominante, também usamos bastante nos nossos hinos, a sétima, que é sensível, e a oitava, que é a repetição da tônica, tá bom? Então, as escalas maiores com sustenido, vai ser o primeiro que nós vamos falar. Então, a partir da escala de Dó, a ordem para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau posterior a essa primeira nota, que dá nome à escala. Então, nós temos A e ascendente, posterior ascendente, que é o que nós vamos entender um pouquinho melhor no círculo das quintas, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente nas próximas páginas deste mesmo módulo. E assim consecutivamente. Então, vamos lá. Para que se mantenha a distribuição dos tons e semitons, o sétimo grau deve sofrer alteração, ascendente, que é o sustenido. Por isso que ele vai ficar lá na armadurinha de clave, vocês vão entender mais para frente. Essa alteração é anotada no início de cada pentagrama na armadura de clave. Teremos assim todas as escalas maiores com sustenido. Então vamos lá. Nós temos a escala inicial de referência, que é a escala de Dó maior. Tá? Então nessa escala, nós estamos vendo ela já desenhada pelo desenvolvedor do MTS. Aí nós temos 5 graus a partir da primeira nota, do Dó. Então, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a próxima escala, a sucessiva a ela, é a escala de Sol maior. Essa escala de Sol maior, então vocês vão perceber, conforme também já tá feita essa escala, ela está começando da nota Sol e vai até o Sol. Então, no sétimo grau, tá? Nós vamos colocar o sinalzinho do sustenido na armadura da clave. Então vocês podem ver que já está até preenchido. Logo em seguida, pegando essa escala de Sol, jogando ela para a linha de baixo que vocês estão vendo ao lado, nós temos Sol, Lá, Si, Do, Ré. A próxima escala é a de Ré maior. Essa escala de Ré maior já se tem dois sustenidos anotados na armadura de clave, que é a sétima. Então, continuamos do mesmo jeito com essa escala, mostrando onde tem os tons e semitons. Agora, assim sucessivamente, você pegou a escala de Ré maior, você conta 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A próxima escala é de Lá maior. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Mi maior. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si maior. Si, Do, Ré, Mi, Fá, Fá maior.
Fá, Sol, Lá, Si, Dó maior, voltou para a primeira escala. Vamos falar agora das escalas maiores com bemóis, tá? A partir da escala de Dó, que é a originária, novamente, a escala para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau descendente. Então eu acabei de mostrar para vocês que nas de sustenido nós temos uma escala de Dó a Dó. Você pega da primeira, sobe 5, você tem a próxima. A questão do bemol é de lá para cá. Então eu tenho Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, a próxima escala de Dó recua 5 graus, a escala é a de Fá maior. Nessa escala de Fá maior, a quinta, o sétimo grau é o Si. Então, o Si, você anota ele na armadura de clave, conforme está no exemplo desse MTS, que vocês estão vendo ao lado. O Si é o primeiro bemol da sequência. É muito importante que decoremos as sequências de sustenido e bemol. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si são as sequências de sustenidos. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá são as sequências de bemol. Tá? Então vamos lá. Para encontrarmos o próximo, então nós tínhamos o Fá, não tínhamos? Então Fá, Mi, Ré, Dó, Si. É uma escala de Si maior. Porém, como ela é uma escala de Si maior e na armadura de clave eu tenho o Si, que é o primeiro, e o quarto grau posterior, que é o Mi, então ele vai se tornar uma escala de Si bemol maior. A próxima, que é a escala de Si, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então a próxima escala é de Mi maior. O Mi também não está na clave, na armadura? Sim, Si, Mi. Então é a escala de Mi, ela é uma escala de Mi bemol maior, não somente Mi maior. Tá bom? Assim sucessivamente. Então Mi, Ré, Dó, Si, Lá. A próxima escala é de Lá maior. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré maior. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol maior. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, novamente Dó maior. Então a tônica, que é o primeiro grau da nona escala, se a tônica estiver bemolizada ou sustenizada na armadura da clave, esse sinal acompanha o nome da escala, conforme eu falei. Si maior, Si bemol maior. Fá sustenido maior ou Fá maior. Mas coloca-se o sustenido. Nós vamos falar agora das escalas diatônicas menores. Toda escala diatônica maior tem a sua escala diatônica menor correspondente, também chamada de escala relativa menor. Então são construídas com as mesmas notas e têm a mesma armadura de clave, porém sua base tônica está no sexto grau da escala maior. Então a principal diferença entre a escala maior e menor está no intervalo entre primeiro e terceiro grau, que é a terça maior, e que são 2 tons, né? E na escala maior e de terça menor, que é um tom e meio na escala menor. Então, voltando ao que eu vou colocar aqui ao lado, nós temos um teclado, o desenho de uma escala no teclado. Então, vocês podem ver que da primeira para a terceira branquinha, nós temos 2 tons, correto, né? Então, de Dó, a primeira, a terceira tem 2 tons. Só que, quando eu estou começando, conforme no exemplo, que eu também estou colocando abaixo aí, numa escala de Lá maior, nós temos já em sequência Lá, Si, Dó, somente um tempo, um tom e meio. Por quê? De Lá para Si é 1, de Si para Dó é meio. Então ela não é uma terça maior, ela é uma terça menor. Tá bom? Então existem outras escalas menores que poderão ser vistas no apêndice. O que é o apêndice? O apêndice, como eu já expliquei em outros vídeos anteriores, ele está no final do MTS como um extra. Então, o MTS ele foi criado um pouco resumido e bem explicado, eu acho que de melhor entendimento. Porém, não se dá para abranger tudo e entrar mais a fundo no assunto. Se você tem dúvida, vá na página 85 do apêndice e você vai entender mais sobre diatônicas, terças, terça maior, menor, não importa. Vamos agora fazer rapidamente os exercícios. Esse MTS, esse módulo 9, ele é um pouco extenso. Então, eu não posso responder todos. Se eu responder, vai tirar a essência do aluno querer ir atrás das respostas e tentar fazer por si próprio. Vou fazer só 2 exemplos fora os que estão escritos no MTS, tá bom? Então, vamos lá. Começamos, como sempre,
nesse primeiro exercício com as escalas maiores com sustenidos, tá? Partindo, como sempre, da escala de Dó maior. Então vamos lá. Na escala de Dó, o quinto grau posterior é o Sol maior. Então já está até escrito aí ao lado, conforme vocês estão vendo nessa imagem aqui, essa escala de Sol maior. Então, na escala de Sol maior, eu desenho Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá bom? Aí eu faço as ligaduras de semitons, porque o de tons não tem necessidade. Eu tenho a escala de Sol maior. Nessa eu ponho o acidente na armadura da clave, não podemos esquecer. Identifique conforme eu expliquei anteriormente. Logo em seguida, Sol, Lá, Si, Do, Ré. A próxima escala é de Ré maior. Então, façam do Ré até o Ré no ruminho desses graus que estão para ficar melhor o entendimento. Coloquem os sinais de semitons e coloquem os dois acidentes na armadura de clave. Assim sucessivamente. Recorram um pouquinho antes no vídeo para entender novamente e façam esse exercício. Vamos agora ao exercício 2. Construa todas as escalas maiores com bemóis. Mesma coisa. Temos o exemplo aí de Dó a Dó, a quinta de Lá para cá. Do, Si, Lá, Sol, Fá. Então a próxima escala é de Fá maior. Está respondido aí. Só faz essa escalinha de Fá maior, coloca o sinalzinho do bemolzinho, o primeiro bemol, vocês lembram? Si bemol. Coloquem os sinais. Você pode colocar somente na armadura, ou você pode colocar no decorrer da escala. Não tiver o Sizinho, você põe um bemol e põe as marcações de semitons. Próximo. Conforme, ó, Fá a Fá, Fá, Mi, Ré, Do, Si. Sim? Então, pronto. Quais são as duas escalas? Si, os dois acidentes da clave, Si e o posterior é o Mi. Então, Si e Mi bemol, identifiquem eles na escala e põem o sinalzinho do acidente e os semitons. Assim sucessivamente. Não vou responder todos, conforme eu já falei. Então vamos falar agora das armaduras de clave, ou acidente, como alguns se entendem. Então são sinais de alteração ou acidentes colocados após a clave. No início do pentagrama indica que em todo o decorrer da música essa nota será alterada, em qualquer oitava, exceto se aparecer uma nova armadura. Então é mais ou menos assim. O compositor, ou a pessoa que criou aquele hino ou aquela partitura, se você aprofunda um pouquinho mais em partituras sinfônicas, não importa, vocês imaginam que quem desenvolveu pensou o seguinte: para que eu vou ficar colocando um sinal de sustenido, um sinal de bemol em toda a nota Dó da minha partitura, sendo que se eu colocar uma lá na minha armadura de clave, todas, no decorrer, serão com aquele sinal de alteração, sustenido, bemol, não importa. O que ele faz? Ele só vai identificar, então, no decorrer, se tem uma sequência de notas muito grande e somente um Dó é sustenido. Para que ele vai colocar na armadura da clave? Não tem necessidade. O que ele faz? Coloque somente naquela nota, naquela parte do sistema, do compasso da partitura dele. Então, é isso. Ele desenvolveu para isso. Então, vamos lá. A ordem do acidente também segue o círculo das quintas, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sempre em intervalos de quintas ascendentes para os sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. É importante decorar. E quintas descendentes para os bemóis. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Tá bom? Através da armadura de clave, podemos identificar as tonalidades. Então, por exemplo, sustenidos. A partir do último sustenido, eleva-se um semitom e chega-se à tonalidade. Por exemplo, a tonalidade pode ser Mi maior ou Dó sustenido menor nesse exemplo. Tá? Os bemóis. A partir do último bemol, eleva-se a quinta. Eleva-se uma quinta e chega-se à tonalidade. Então, por exemplo, o de Si bemol, a tonalidade dele é em Fá maior. Os quatro bemóis desse próximo exemplo, ela pode ser um Lá bemol maior ou um Fá menor. Normalmente usamos o primeiro exemplo, tá?
Acidentes. Nós temos 3 tipos de acidentes: os fixos, ocorrentes e de precaução. Os fixos são aqueles que a gente coloca na armadura da clave, tá? Que podem chegar a 7 sustenidos ou 7 bemóis. Os 7 sustenidos, conforme eu friso diversas vezes, que é bom decorar: Fá, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E a sequência de bemóis: Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá, que é a relação de sustenido ao contrário, tá bom? Então, quando que nós vamos usar os acidentes fixos? Na armadura da clave, conforme eu expliquei, porém, quando precisamos dos ocorrentes, que vão ser aqueles que vão aparecer no decorrer do trecho daquela música, partitura, hino, não importa, fora dos acidentes escritos na armadura da clave. No exemplo abaixo, que eu estou mostrando nessa imagem do lado, somente no último compasso vocês podem perceber que aquele Sol ele foi sustenizado. Tá? Por quê? Não tinha necessidade de colocar lá na armadura da clave o Sol sustenido, porque vocês podem ver que os diversos Sols, as diversas notas Sol no decorrer, antes desse acidente, não está sustenizada. Então, não tinha por que colocar na armadura. Então, essa chama ocorrente. Acidentes de precaução. O que eles são? São para evitar erros na leitura. Então, atualmente não se utiliza acidente de precaução entre parênteses. Não necessita. Mas ele é destacado para mostrar que aquela nota, por algum motivo, você tem que lembrar que ela está bemolizada ou sustenizada conforme a armadura da clave, porque em alguma situação ela foi colocada um B quadro para anular ou não, ou ela estava numa situação que ela foi emendada em compasso. Então são situações assim. Nesse exemplo abaixo vocês podem ver que nesse compasso, nesse último compasso do coro 134, do começo do coro, ele bemolizou o Mi. Tá? Porque ele está numa situação ali em que ele está é rápido essa nota. Então, você pode estar falando assim, ó, não há necessidade. Mas quem desenvolveu, quem criou aquela partitura, identificou que sim, seria bom. Então, é precaução. No exemplo abaixo, vamos ter uma situação em que no final do compasso, 2 notas estão ligadas. A primeira, que não era para ser sustenizada, ela foi colocada sustenizada, esse compasso que eu estou destacando na imagem ao lado. A segunda, nesse penúltimo compasso dessa linha, não era para ser. Ela só é porque está ligada. Só que a próxima não tem necessidade, porque a primeira nota que eu estou informando ali agora, ela só está sustenizada por causa da nota anterior. Então, aí, como a próxima, depois da vírgula, que é essa outra nota que eu estou destacando agora, ela não precisaria ter esse sinal de B quadro, porque você já sabe que não era para ser os próximos, ele colocou por precaução. Tá? Então, a identidade, a necessidade disso é por essas razões. Vamos falar agora das tonalidades. Para você encontrar tonalidade, normalmente eu uso a armadura de clave, a 7ª nota da relativa menor ou a última nota do baixo. Sempre vai dar certo. Mas vamos explicar então o que definiu-se no MTS. É o nome que se dá a uma série de sons com base no primeiro grau de uma escala, que é a tônica. A tônica é o grau principal e os demais sons estão relacionados a ele. Tá bom? A tonalidade ela pode ser maior ou menor. A maior é quando o intervalo tem do primeiro e o terceiro grau, que damos a terça maior, 2 tons. E o menor, quando o intervalo tem primeiro e terceiro grau, é a de terça menor, que é 1,5 tom. Então vamos lá. Nota. Observação do MTS. Nota 1. Todos os hinos estão escritos em tonalidades maiores, embora haja modulações para o modo menor em certos trechos de vários hinos. Mas, teoricamente e grandemente, a maior parte é maior. A nota 2. Há hinos cuja voz do soprano não termina na tônica, que é o hino 15, o 27, 55, 157, 172, 240 e 367. Não é obrigatório que a tônica esteja na voz do soprano. Nessa sequência que eu estou mostrando abaixo, nós temos a sequência das tonalidades, que do Dó central, como sempre, usando de referência, que é a tonalidade
que a menor dela é a Lá menor, que ela tem da direita, do centro para o lado direito, nós temos a sequência dos sustenidos, que é o que nós estamos aprendendo e preenchendo nos exercícios anteriores, que começa da Fá, Fá e Dó, Fá, Dó, Sol, assim por diante. E para trás, para a esquerda, as bemolizadas. Tá? Então toda a sua relativa maior toda a sua tonalidade maior tem sua relativa menor. Então nós temos, por exemplo, no Fá, na escala de Fá sustenido, que é o Sol maior, a relativa menor dela é Mi menor. Assim por diante, conforme nós aprendemos anteriormente. Uma coisa legal de se entender e procurar entender como funciona é o círculo das quintas, que é o que nós vamos aprender agora. Ela é representação visual da relação que existe entre os sons das escalas. Então, partindo da nota Dó, procurem se aprofundar mais. Dó, na verdade, é o nome da pessoa que inventou, que é Donner. Tá? E do Dó, ele definiu-se o restante das notas. Não tenho essa informação se os demais notas são nomes de pessoas, mas o Dó é Donner. Procure se informar. Então vamos lá. Então, partindo da nota Dó, chega-se à próxima escala por intervalos das quintas ascendentes para os sustenidos, das quintas descendentes para os bemóis. Então, pode-se partir de qualquer nota. A ordem de sustenido e bemol também segue o círculo das quintas. Então, conforme vocês estão vendo nessa imagem ao lado, você está na Dó, você avançou 5 notas, você tem o Sol. Então, próxima, Sol maior. Avançou 5, você tem o Ré. Avançou 5 lá, assim como nós tínhamos explicado anteriormente para responder os exercícios anteriores. Mas aqui é o melhor jeito de se entender, tá bom? Então vamos agora fazer os exercícios. Eu só vou responder 2. Conforme falei anteriormente, não é justo eu responder todos. Vai tirar aquela empolgação de você tentar e errar ou acertar. O importante é tentar, porque você tentando, você vai mostrar, você vai tentar identificar de onde você tirou aquele resultado. Você, sabendo de onde você tirou e vendo que está errado, você consegue corrigir. Tá? Pegando respostas e colocando fica fácil. Mas vamos lá. Por exemplo, descubra no inário as tonalidades dos hinos abaixo e anote-as conforme modelo. Então, por exemplo, o hino 311, ele é um hino, já está respondido no MTS, em Lá bemol maior. Então você põe o Lá, o B, que é de bemol, e o M maiúsculo, que é maior. Tá bom? Vamos falar agora do 372. Já olharam no hino? Ele é um Dó maior. Então você só coloca o Dó e o M maior. Então ele não é bemol, tá? Igual o Lá, porque no 311 o Lá ele é um Lá bemol maior. Vamos para o 165 e último, Si bemol maior. Então você coloca o Si, o B de bemol, porque é o bemol do Si está na armadura da clave, e o maior ali. Continuem os exercícios e respondam conforme vocês entenderam. Agora, vamos responder só 2 também do exercício 4. Então, descubra no inário as seguintes tonalidades, 2 hinos de cada. Então, por exemplo, hinos, eu respondi o que eu encontrei, mas vocês podem encontrar mais, com certeza. Hinos em Mi maior, 289, avaliem o porquê de ser Mi maior, 429. Temos em Ré bemol maior, 57, 67 e assim por diante. Procurem os hinos em Lá bemol maior e os hinos em Lá maior. Olha a diferença. Vamos fazer agora o exercício 5. O exercício 5, a gente vai seguir o modelo e construir as escalas maiores. Descobrir qual é a tonalidade baseando-se na armadura de clave. Então, por exemplo, o primeiro já está respondido. É um hino de Lá maior. Né? Então, vocês estão vendo que a escala está em Lá, é uma escala de Lá maior. Quando nós temos 3 sustenidos na armadura, e quando nós estamos com 4 sustenidos na armadura? Façam as contas conforme nós explicamos no círculo das quintas, vocês vão identificar um Mi maior. Tá bom? Aí, vamos só responder só mais uma. Por mais que tenha só 4, eu vou responder até mais uma. A próxima, ela tem 5 bemóis. Perdão. Ela tem 5 bemóis, então você vai fazer uma escala de Ré maior. Tá bom? Então façam a escalinha, façam
a escala, desenha as notas e, se você quiser, você pode colocar os acidentes também nas notas, ou só na armadura já está bom. Assim por diante, façam a escala de 4 bemóis, pronto. Os exercícios 6, mesma coisa, agora nós vamos construir as escalas maiores indicadas, montando também a armadura da clave. Então vamos lá. Por exemplo, esse escala de Fá maior, que já está sendo sugerido, você escreve lá, você desenha as notinhas na escala de Fá, aí você vai ter que identificar os sustenidos. Nesse caso, ele vai ser Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Tá? 6 sustenidos na armadura da clave. Respondam os demais, fica injusto se eu responder todos. Então vamos lá. Exercício 7. Nós vamos classificar a tonalidade, o ritmo inicial da semifrase e solfejar o estudo a seguir. Tá bom? Então vamos lá. O exercício aí, a primeira parte, todo o compasso, você vai colocar se ele é tético, anacrústico, acéfalo, assim por diante. Vamos só fazer a primeiro aí, ó. Esse primeiro exercício, a tonalidade dele é um Si bemol, ele é em Fá maior, tá bom? Então, todo compasso vai ser tético. Analisem o porquê, entendam, não simplesmente decorem. Entendam o porquê. Aí, vamos solfejar ele. Então, esse exercício 7, analisem bem, é um compasso, sempre analisem o compasso. 2/4, né? Então, nós sabemos que cada semínima vai ser uma batida, porque é o número 4. E 2 semínimas fecham o compasso. Então, vamos lá? Somente solfejo rítmico, tá? O solfejo no modelo francês vocês façam. Então, vamos lá. Tá, 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 fa, ti, fi, tá, 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 ti, fi, tá, ti. Tá bom? Nós temos o exercício 8. O exercício 8, respondam qual é a tonalidade dele e achem o ritmo. Tá? Mesma coisa, assim como você encontrou do de cima, você encontra no de baixo. Exercício 8, vamos solfejar o rítmico também. O solfejo francês vocês fazem. Então vamos lá? Esse é mais simples, compasso quaternário C, 4/4, semicolcheia, 1/4 de tempo, semínima, uma volta inteira. Vamos lá? Tá, fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, 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 fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, fa, ti, fi, tá, 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 assim por diante. Não vou responder todos, então vamos seguindo como estamos. O exercício 9 é mesma coisa. Você acha a tonalidade e o ritmo. Esse ritmo você coloca só no primeiro compasso e depois da vírgula, que é onde demonstra mais o ritmo que ele é. Já o exercício 10, mesma coisa. O 12, mesma coisa. Identificamos a tonalidade e fazemos o ritmo inicial. O ritmo inicial vocês podem colocar nas cabeças de cada compasso ou de certo em certo espaço. Identifiquem e coloquem, porque para não ficar muito rabiscado também, mas vocês analisem, tá? Cada instrutor tem um jeito de se acertar com isso. O exercício 13, mesma coisa. Identificamos a tonalidade, o ritmo inicial e liberamos. Agora nós vamos responder as perguntas e após solfejar no inário, a voz do soprano dos hinos abaixo. Então, por exemplo, eu vou responder só o primeiro. O 14º exercício fala do hino 460. Qual que é a tonalidade desse hino? Analisem. Fá maior. Qual é o ritmo inicial da primeira fase? Tético. Tá bom? Os demais, não é tudo exatamente essas duas perguntas que está sendo feita. No hino 441 pergunta qual que é a tonalidade, mas depois qual que é a unidade de tempo. Façam as contas, aprendemos nos vídeos anteriores. Tá bom?
E assim por diante até o exercício 20. Uma observação no exercício 20. Em quais notas estão os semitons? Eu vou responder essa porque deu uma série de dúvidas e meus alunos sempre não conseguem chegar nessa conclusão. Ela tem de Dó para Ré bemol e de Sol para Lá bemol, tá bom? Então, finalizamos aqui o módulo 9, tá? Espero que tenham entendido. Dúvidas sempre vão surgir. Peço que me comuniquem. Tem meu e-mail sempre na estrutura do cabeçalho dos meus vídeos. Passem, não questionem. Nós estamos aqui para ajudar. Tá? Esse vídeo ele não tem nenhum fim lucrativo, então ele é mais para chegar na onde está necessitando de ensino e para dar um apoio aos instrutores. Direto eu recebo algumas informações que corrijam o que eu tenho explicado. Não tenho problema, eu aceito, corrijo e me retifico com todos o que eu expliquei errado. Fiz no amor de Cristo o mais simples que eu posso e tentei fazer uma didática mais simples de entender, tá? Quando estamos com nossos alunos, nós fazemos muita brincadeira, nós temos exemplos feitos em lousa para melhorar o entendimento. Então, vocês alunos, procurem mais informações. Vocês instrutores, que muitos entram em contato comigo, tentem colocar coisas diferentes para os seus alunos. Eu tenho muito material de apoio, esse material é muito bom, ajuda. Existem um relatório que é uma análise total do hino, que tem todas as possíveis perguntas para se ser feita em um hino. Então, é muito bom. É isso que eu passo para meus alunos. Temos provinhas para todo módulo, existe uma prova para a finalização daquele módulo. Essas provas foi um desenvolvimento pessoal nosso aqui, na verdade quem desenvolveu foi minha mãe, e é muito legal, isso ajuda bastante. E no final de 3 módulos, faz uma prova dos 3 módulos. Força a criança ou adulto, não importa, a rever aquele assunto. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Deus abençoe.